Lá, não falou nada. Maravilha, gente. Então, agora aproveitando que está no horário e tem bastante gente aqui, eu vou repetir para vocês bom dia a todos, tá? Vou começar o conteúdo de hoje. Com muita alegria que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que eu considero diferenciado e é um conteúdo que ele junta outros conteúdos, tá? Hoje eu vou trazer um conteúdo que ele serve para motivar vocês a estudarem computação. Bem, a aula está dividida. Primeiro a gente começa falando de tecnologia, depois a gente vai falar um pouco de história da ciência. Aí eu vou passar para vocês mais ou menos o que é para fazer para ficar pronto para a próxima aula, tá? É bastante coisa que eu deixei para vocês fazerem, tudo por conta de vocês, nada para entregar. Porque eu acredito que o bom estudante, ele entende a importância, ele não precisa ficar tendo a cobrança de correção e tal, e até porque essa parte da matéria eu acho que envolve mais a interação que a gente tem na aula mesmo, tá? E vou pedir para vocês capricharem nisso até a nossa próxima aula. Lembrando que semana que vem a gente não tem aula, porque é o aniversário de São Carlos. E aí a gente retoma daqui 14 dias, onde eu vou estar passando uma atividade que aí sim é para entregar, tá? Vamos lá. Eu estou com a impressão que alguém esqueceu o microfone aberto. Será que foi? Não tem problema. A pessoa está bem quieta. Escutei só umas respirações assim. Mas não tem problema. Gente, então, lembrando, me interrompa o máximo possível, tá? O conteúdo da aula de hoje já vai ser cobrado nas perguntas da próxima aula. E todos os outros conteúdos que a gente deu também. Então, por isso que vocês vão ter 14 dias aí para se preparar para a nossa atividade, tá? Mas a matéria de agora, ela não é tão recorrente. Já aproveite para perguntar o máximo possível, participar da aula. Tudo bem? Lembrando que esse é um curso de informática, mas que ele é informática no termo de tecnologia da informação, da própria informação, da comunicação, e envolve ciência. Seria uma matéria que, por natureza, eu acho que ela é interdisciplinar, tá? Mas não de uma forma imposta, ou a gente vai ficar procurando intersecção com outras matérias. Eu acho que como a gente já está abordando tudo isso, acaba que a gente pega várias matérias para dar um pouquinho de cada um, tá? E é por isso que é tão importante que vocês comuniquem para mim o que vocês estão aprendendo, o que não estão. Entre vocês se comuniquem para um ajudar o outro a estudar. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez no começo do curso, tá? Para vocês poderem ficar cada vez mais informados e evoluir com o curso. Então, conforme eu já comecei explicando, a próxima aula terá uma atividade para entregar. Tá? Como que ela vai funcionar? Eu vou fazer um questionário parecido com aquele que a gente fez na aula. Só que dessa vez eu não vou dar as questões com alternativas tão claras do que está errado, certo? Por isso que vamos dizer que ela está um pouco mais difícil dessa vez, a atividade para entregar, tá? Vai ter entre 10 e 20 questões ali. O conteúdo que eu vou cobrar vai ser tudo que a gente deu desde o começo do ano, e quanto mais longe a matéria, eu vou deixar as alternativas mais fáceis, tá? E quanto mais perto, a cobrança vai ser um pouco maior, a questão vai ser um pouco mais profunda, tá? Então, aproveite semana que vem para dar uma olhada no Classroom, nas aulas desde o começo do ano, principalmente nessa aula de agora, eu vou passar umas coisas para fazer, tá? Lembrando que nada é para entregar,
Mas tudo vai envolver vocês estudarem para atividade. Indiretamente, tudo vale nota, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a atividade que a gente vai fazer? De questões durante a live, na aula que vem? Se não, vou passar aqui para essa parte aqui. O que eu vou passar hoje não, semana que vem eu vou passar e aí é para entregar. Igual da outra vez, eu vou preferir que vocês façam na live, tá? Não, é a aula que vem, daqui a 14 dias. Hoje eu vou passar um simulado para vocês treinarem e umas outras tarefinhas. Nada é para entregar. Tudo bem? Só que é legal fazer. Para que serve um simulado? Para você treinar para a atividade que a gente vai fazer. Tudo bem? Tudo bem? Ô, prof. Pode falar. Nesse trimestre vai ter prova ou vai ser só atividade? Então, na minha cabeça, essas atividades que a gente está dando, elas têm um peso ainda mais legal e interessante do que a prova, tá? Se de repente a gente sentir que falta alguma coisa para avaliar, eu converso com vocês de novo, a gente pode marcar uma prova. Mas assim, na minha cabeça, a avaliação ela está sendo feita na atividade que a gente fez na outra aula e na que a gente vai fazer na aula que vem. Já fica bem legal como avaliação do tipo da avaliação que vocês me entregam e eu olho o que o pessoal está com mais dificuldade, tal, tá? Então aproveitem essa semana para fazer o simulado e aí, se por acaso acharem que está muito loucura, está muita coisa, escrevam no Classroom, escrevam no Gmail, tirem dúvidas, ou até para pedir ao professor, pega mais leve, também pode escrever, tá? Eu acho que não vai precisar, porque assim como na outra provinha, né, a outra atividade que vocês entregaram, que parecia uma provinha e tal, vocês foram super bem, tá? Só que isso para entregar é só daqui a 14 dias. Mais alguma dúvida? Sim. Mas Diga. pode entregar antes do prazo, né? Então, eu acho que eu vou fazer assim, questão do prazo. Eu vou abrir ela e deixar lá, né? Só que aí eu vou preferir que a pessoa faça durante a live. Por quê? Porque a informática, ela não pode atrapalhar as outras disciplinas que têm mais trabalhos para fazer, tá? Eu penso assim. Ela é uma matéria que ela serve para auxiliar. Então, se vocês já puderem deixar estudado, já é melhor. E como a gente já não vai ter aula na quarta que vem, isso dá um tempo legal de vocês prepararem, tá? Por que eu vou cobrar um pouco mais difícil? Porque como eu estou avisando antes e já tem um simulado, eu acho que não custa a gente fazer subir um degrauzinho. Não é nada impossível, tá? Pelo próprio simulado vocês já vão perceber. Certo? Mais alguma coisinha? Sim. Professor, o que vai cair na atividade avaliativa? Vai cair tudo que a gente deu desde o começo do ano, com foco maior nas últimas 4 aulas. Tá? A parte que está mais longe, eu vou fazer perguntas mais fáceis com alternativas que dá para você eliminar. A resposta está na pergunta, sim, basta você ver o português. Porque é difícil, né, lembrar coisa muito antiga. Mas eu acho legal a gente reviver isso aí para vocês treinarem. O próprio simulado já vai mostrar isso para vocês, tá? E é o que eu falei, aproveitem o simulado para me dar feedback. Bem? Ok. Sim, obrigado. Valeu. Se não temos mais dúvidas, então a gente vai partir para o conteúdo. O conteúdo de hoje a gente vai começar discutindo o seguinte: tecnologia. Quando eu pergunto para os colegas que não são da área da computação, ou para os meus parentes, a gente está conversando, assim, o pessoal costuma dizer assim, né? Olha esse computador super fininho. Nossa, que tecnologia. Olha esse celular, cada vez com mais coisa, cada vez menor e tal. Isso é tecnologia, certo? Olha, essa internet de hoje tem tudo, um monte de informação. Isso é tecnologia. Bom, é verdade que quando eu conheci a internet, os modems trabalhavam nessa faixa aqui de velocidade, tá? 14.400 bits por segundo. Bom, eu
Não quero que ninguém aqui saiba de cabeça o que isso quer dizer. Vou explicar para vocês, tá? Quando você trabalhava com 14.400 bits por segundo, você abria um navegador na época, lá na década de 90, pedia para abrir uma foto, contava ali 30 segundos, a foto tinha carregado meio borrado, 40 segundos a foto tinha carregado. Uma foto simples, não em alta definição. Ricardo, Diga. eu acho que eu já vi a referência a esses 14.400 bits por segundo em um desenho que, assim, é o Gumball. Eles estavam correndo atrás de um hamster. Se eles corriam normal ou lento, eles já iam muito rápido. Então, eles começaram a correr que nem internet antiga. Então, cada frame demorava, tipo, 5 segundos para carregar. Essa é a ideia. É por aí mesmo. Depois, ali na virada de 90 para 2000, já tinham animações online em Flash e tal, que era desse jeito mesmo. Você tinha que clicar, ela começava a carregar e dava umas travadas, tá? Por quê? Porque realmente é pouco dado por segundo que passa, né? Uma coisa animada, conforme a gente vai ver no próximo slide, tem muita imagem e o áudio ainda junto, né? Tá? Vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, a internet, eu peguei 100 megabits para dar um exemplo, tá? Claro que você pode ter 50, 30, ainda assim vai ser muito perto dos 14 mil. Por quê? Quando você trabalha com mega, essa unidade mega, o que ela significa, mega? Ela é tipo quilo do quilo. Quilo, é 1000 vezes 1000. É 1 milhão vezes. Então, quando você tem 100 megabits, você tem 100 vezes 1 milhão bits. É esse número aqui, ó. Tá? Quando você compara esse cara com esse aqui, ele é 6.944 vezes mais rápido. Na prática, esse cara aqui carrega um filme em HD em menos de 10 minutos. Não, professor, você está falando besteira. Eu assisto Netflix todos os dias, assisto YouTube, eu dou play e começa a passar. Então, ele carrega o filme inteiro em 0,1 milissegundo que eu dou play. Não é verdade, tá? O algoritmo do Netflix, do YouTube, eles funcionam assim. Eles carregam em buffer, ou seja, eles carregam partezinhas do filme para você conseguir pular sem ter tanto atraso. Principalmente o começo do filme ele carrega. Ali antes, quando você já está vendo o título, ele carrega aquele começo do filme, tá? Mas mesmo assim, com esse algoritmo e tal, que serve para não dar tanto atraso, ainda assim é muito rápido, né? Porque imagina que tem pelo menos ali 30 quadros por segundo num filme de 2 horas, cada imagem em HD. O filme tem 2 horas lá, né? Então, 240 minutos. E ele carrega em 10 minutos tudo isso, certo? É muito mais rápido, né? Tá? Então, a velocidade de informação é, sim, um dos fatores que envolvem a tecnologia, representam a tecnologia da computação, tá? Vou fazer essa pergunta, vamos ver se vocês entenderam o negócio do mega. Tá errado falar 1 megagrama? Ou eu posso falar? Você pode falar. Posso. 1 megagrama é 1 milhão de gramas. Assim como 1 quilograma, 1000 gramas. Ah, professor, mas o senhor está louco. Existe, então, 1 teragrama? Existe 1 teragrama. Suponha a Terra. A Terra tem bem mais aí do que 1 megagrama. Não sei se mais que um pentagrama, mas deve estar entre teragrama e pentagrama. Tá? E assim, lógico que existe. É só um prefixo para indicar os vários zeros ali, para ficar mais fácil. Tudo bem? E é por isso que a gente escuta falar que tal coisa tem 1 megabyte, né? O HD tem 1 terabyte. Então, a resposta para o que é tecnologia é que tecnologias são aparelhos eletrônicos, computadores rápidos. Isso está correto? Já vi um balançando a cabeça ali. Exatamente. Não é só isso, né? Eu coloquei ali uma parte da poesia da Cássia Eller, para quem gosta de música, uma música muito bonita, que ela pergunta assim, ela afirma que ela quer saber quando vai ter raio laser mais barato para vender, né? Uma poesia onde ela critica ali o nosso vício, né, em coisas modernas, tecnológicas, né?
bonita a música, recomendo. A gente não vai ouvir ela na aula, tá? O ponto é só mostrar para vocês que a gente se prende muito a essa parte de eletrônica, mas não é só, né? Por exemplo, se você vai para um biólogo, pergunta para ele assim, o que é tecnologia? Tá? Ele vai falar para você assim, nossa, cara, eu estou num laboratório que é super tecnológico, ele tem um microscópio lá fantástico. Por quê? Vamos falar, ele é microbiólogo, né? Porque quanto melhor o microscópio, quanto mais moderno, mais ele consegue fazer análise da célula que morreu, da bactéria que se desenvolveu, de como ela se comportou, ele pode acompanhar, tá? Por isso que eu coloquei aqui o microscópio. O microscópio não começou assim, a tecnologia dele começou bem rudimentar. Era praticamente uma lunetinha. Depois que foi colocando e tal. A mesma coisa vale para quem trabalha com arqueologia, por exemplo. Quem conhece o teste do carbono 14? O carbono 14, ele através da radiação que é encontrada nos átomos de carbono, que tem um decaimento, consegue estimar a data de certos materiais. Tá? Faz o carbono 14 de um tecido, faz o carbono 14 de um esqueleto. Oh, esse cara aqui é de 10 mil anos atrás, esse aqui é de 50 mil anos. Tá? Note que a tecnologia, no caso, nesses dois exemplos que eu dei, elas não são relativos à biologia pura, né? São exemplos que eu peguei porque eu adoro física, tá? Estudei no Instituto de Física, assim como eu estudei também no Instituto de Ciência, Matemática e Computação. E aqui, no caso, a gente vê que tem a ver com ótica, né? O desenvolvimento da ótica, de ter várias lentes e se desenvolvendo um negócio que consegue fazer enxergar melhor. Aqui, no caso, tem a ver com a física da radiação, tá? Assim como tudo isso também tem a ver com o desenvolvimento de computador, porque você precisa de um computador para fazer essa análise do carbono 14 hoje em dia, tá? Então, moral da história. Essa é a primeira tarefa para casa que eu vou passar. Lembrando que nenhuma delas é para entregar, mas indiretamente elas servem para vocês fazerem um simulado e fazerem atividade para entregar na semana que vem. Vocês têm que estudar por conta disso aqui. Procure o que é definição de tecnologia. Certo? Isso aí vai servir para quê? Não só, claro, para fazer atividade para entregar, mas também porque isso vai fazer com que vocês entendam essa aula de uma forma completa. Tá? Mas, professor, por que você está falando disso nessa altura do campeonato, no fim de outubro? É o seguinte, alguns alunos me deram feedback, assim, que eles não querem estudar programação, não querem estudar computação. E eles falaram assim, eu tentei responder, mas você vai querer ficar tecnologicamente atrasado? Então, a aula de hoje ela serve para esclarecer por que isso é legal, por que isso é importante. Tá? É importante estar tecnologicamente atualizado? A gente vai falar disso, tá? Lembrando que eu não vou dar um curso avançado de programação para vocês já virarem exímios programadores, tal. Só que assim, o básico de computação já é bastante coisa. E a gente tem que avançar para chegar no básico, tá? E vocês estão indo super bem, tudo bem, mas assim, note que quando a gente começa a estudar, principalmente as partes da computação que a gente nunca ouviu falar, isso dá um certo medo da gente, tá? Tem uma parte, uma poesia do Caetano que fala que a mente apavora com aquilo que já não é mesmo velho. E é verdade, o que a gente não está acostumado, a gente fica nervoso, tudo bem? E outra coisa que dá preguiça, porque como a gente, isso é difícil para mim, eu não quero, começa a ficar com preguiça, tá? Coloquei a preguiça aqui, um animalzinho fofinho, bonito, mas a gente não vai poder se mover na velocidade dela, tá? A gente sabe que hoje em dia tem toda uma demanda para a gente ficar afiado com várias coisas que estão chegando, né? E aí, a abordagem que eu vou fazer com vocês é mostrar história da ciência. História da ciência funciona assim. De todas as áreas que tem da ciência, eu acho que eu não consigo pensar numa que tem mais coisa incorreta do que história da ciência. Tá? Isso é devido a vários fatores, ao positivismo e tal.
E também porque a história da ciência não tem fama de ser legal, tá? Mas na verdade é bem legal, vocês vão ver na aula de hoje, tá? Eu acho muito legal, espero que vocês também achem, tá? Quem já ouviu falar da história da pipa da eletricidade do Franklin? Alguém já ouviu falar? Legal, ó. Essa eu coloquei até o termo história entre parênteses. Tem dicionários que não contam, esse termo história não existe para eles. Porque eles gostam de falar história, tanto para quando é real, história da matéria de história, quanto quando você conta uma história, é para usar com H. Mas tem alguns dicionários que colocam a história com I para quando ela é inverídica. Como é que funciona a inveracidade dessa história aí? Na verdade, ela foi aumentada, ela foi deturpada, tá? O que rolou é o seguinte. Contam a história que Franklin pegou um material condutor, colocou uma chave, soltou uma pipa, tomou um raio. Bom, gente, é assim. Lembra que eu falei que é muito importante a gente ser crítico, né? Tá? Ele viveu numa época, primeiro que não existia fio de cobre, assim, fininho. Mas sei lá, vamos supor que ele pegou algum material condutor e fez igual a gente faz. A gente não, né? Algumas pessoas passam aquele cerol, eu espero que vocês não, porque isso é perigoso para as pessoas, tá? E passou aqui um material condutor, tá? O que acontece? Ele iria ter tomado um raio. Eu acho que ele ia morrer queimado, assim. Não só isso, né? O fio da época não iria aguentar. Nada disso faz sentido, tá? O que eu encontrei de vários autores de história da ciência falando é que, na verdade, o que rolou foi que existe um esboço de um projeto desse negócio da pipa que nunca aconteceu de verdade. O Franklin, ele era um cara que ele era muito social. Ele foi envolvido em política, ele escreveu parte da Constituição, estava numa reunião onde foi escrito parte disso. Então ele tinha contato com a classe empresarial, ele tinha contato com os políticos e tinha contato com os cientistas da época. E ele trocava muitas cartas, existia muito registro disso tudo. E justo isso não tinha registro. Então, se ele tivesse executado realmente esse experimento, provavelmente teria registro, tá? E não é o caso. Tem o esboço ali. E aí a história foi romantizada, talvez para... que legal, né? Sei lá. Mas, assim, o que eu acabei fazendo foi procurando em vários livros, estou trazendo para vocês a parte que eu vou explicar para vocês história da ciência, tudo que eu achei em comum, tá? Porque é o que eu disse, são livros sérios, mas que tem essa história do Franklin. E aí não é culpa de ninguém, você é estudante, você pegou um livro que é mó profissional e justo isso está errado, como eu disse, tem a ver com a própria história da ciência romantizada e não ter tanta acurácia, não ser tão assertiva, tá? E não tem problema, mas devagarzinho a gente pesquisa vários autores, pega o que tem em comum, tá? E aí a gente consegue errar menos, vamos dizer assim, tá? Mas me perdoem aí se depois daqui a um tempo descobrirem que alguma coisa que eu estou falando não está 100% certo, tá? Não é difícil acontecer na história da ciência. No começo do século passado, dia 23 de julho de 1912, nasceu na capital da Inglaterra, Alan Turing. Essa foto que eu encontrei fala que é o Alan Turing na infância, tá? Mas não fala qual deles é o Alan Turing. Pela fisionomia, eu não sou muito bom em fisionomia, apesar de que eu guardo a história das pessoas com a fisionomia. Mas eu achei eles muito parecidos também, assim. Os ingleses têm essa característica de ter o lábio bem fino, né? Ser um pouco orelhudo ali e tal. Eu imagino que o Alan Turing é esse aqui, tá? Depois aí vocês podem até dar a opinião de vocês vendo as outras fotos dele mais velho, tá? E o Alan Turing, o pai dele era o Julius Turing, tá? O pai dele era envolvido com a ICS, eu vou falar um pouco disso. Essa aqui não é a foto do vô dele, é a foto do pessoal da ICS, que é uma parte do exército da Inglaterra que vivia na Índia, tá? Não existia máquina fotográfica na época do vô. Mas o vô, ele
ele era um cara relativamente importante, porque estradas de ferro da Inglaterra era uma tecnologia que era exportada para o mundo todo. O pessoal, ele comprava as patentes e o design das estradas de ferro inglesa, elas eram famosas, né? E, bom, parte da família dele eram comerciantes que tinham se estabelecido nos Países Baixos, que é ali parte da Holanda, né? E os países vizinhos. E essa parte do ICS é o seguinte, a Inglaterra colonizou vários países nessa época, tá? E colonizar envolvia estabelecer uma base, um exército, influenciar na economia, a exploração de bens e tal. E a Inglaterra sofreu muito com a colonização da Índia. A Índia tem características muito próprias, de uma população muito grande, de uma cultura muito forte, de ser no meio do caminho de muitos lugares, de ter muito comércio. E aí eles queriam controlar o comércio, era muito difícil, eles queriam controlar a política, era muita gente diferente. Enfim, não é a minha especialidade essa parte, mas eu sei que a Inglaterra se esforçou muito, teve muito trabalho com essa parte de colonizar a Índia, e partes familiares dele trabalhavam com isso, né, o pai, e o vô tinha essa parte aí. Então, o Turing, ele não era da alta sociedade, super rica, mas ele tinha, assim, pessoas trabalhadoras influentes na família, tá? Pessoas que botavam bastante a mão na massa, mas que tinham cargos relativamente altos, assim. Não era pessoas que não tinham importância, tá? E durante o desenvolvimento da vida do Turing, ele foi considerado prodígio, tá? Aprendia as coisas muito rápido e começava a corrigir os professores, né, essas coisas de prodígio. E com 13 anos, ele ganhou uma bolsa na Sherborne School. Você tem que entender que, mesmo por essa imagem aí de Londres, a realidade daquela época era muito diferente da nossa agora, né, tá? Existiam poucos meios de transporte, Londres era uma cidade que estava crescendo, apesar de já ser uma das maiores do mundo, mas estava ali crescendo as indústrias, né? Crescendo as estradas de ferro, chegando muito dinheiro, e não tinha ônibus, né? Não era fácil você ter um cavalo, tá? Quando o Alan Turing, no primeiro dia de aula dele, ele descobriu que ia ter uma greve dos trens, tá? O que o Turing fez? Ele analisou, viu que a escola dele ficava a 100 quilômetros de onde ele morava, porque a Sherborne School fica fora do centro de Londres, tá? E ele foi de bicicleta. Então, isso já mostra algumas características da personalidade do Turing, né? Ele não era o tipo da pessoa padrão, né? Não queria perder a aula de jeito nenhum, assim, e foi pedalando para o primeiro dia de aula, né? A Sherborne School, nos dias de hoje, tá aí o prédio onde é a Sherborne School, né? E dizem que os livros, assim, de magos e tal, que a gente tem hoje em dia, se passam em escolas parecidas com essa, né? Baseados, assim, vamos dizer. Claro, com uma licença poética, ninguém ensina mágica nessas escolas, né? Mas a arquitetura, o ambiente dessa época influenciou aí, sei lá, Harry Potter, sei lá, enfim, tá? Enquanto ele estudou na Sherborne School, eu encontrei alguns autores dizendo que os professores falavam que o Alan Turing não ia alcançar grande coisa, que ele era muito aéreo, ele tinha muitas ideias não convencionais. Vamos lembrar que o ensino nessa época não era igual ao nosso aqui, que a gente abre o diálogo, né? Era um ensino um pouco mais canônico, né? Um pouco mais conteudista, tá? Quando ele foi fazer faculdade, ele fez matemática na Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge é uma das top do mundo, tá? E aí já mostra que ele já teve uma postura bem diferente, que ele já tinha encontrado a paixão dele, tá? Ele terminou o curso com honra. E aí ele foi fazer o PhD na área de criptografia em Princeton, tá? Terminou em 38 e também se formou lá como um dos melhores alunos, tá?
E por causa disso, ele já volta para a Inglaterra com um emprego nesse órgão em inglês, que é o Government Code and Cipher School. Então seria a escola do código e cifra, né? Tá? Que existia lá na Inglaterra. E em 39 ele estava trabalhando nesse órgão e a Segunda Guerra Mundial começou. E aí uma das coisas que acontecia durante a guerra era o seguinte: os aliados descobriram que os alemães trabalhavam com uma máquina chamada Enigma, tá? E essa máquina Enigma, ela servia para encriptar mensagens. Vamos explicar um pouquinho disso antes de continuar a história em si. Encriptar é embaralhar de uma forma que quem recebe a mensagem tem a fórmula de desencriptação. Quem consegue pegar o mensageiro levando a mensagem só lê borracha, só lê bagunça, tá? Isso que é uma encriptação de mensagem, tá? O governo polonês, o governo francês, que estavam contra a Alemanha no começo da guerra, né, que depois foram dominados, eles conseguiram a máquina e mandar para a Inglaterra, que era, quem estava por ser uma ilha, demorou mais tempo para os alemães atacarem lá, tá? Eles foram expandindo, né? E o Turing e a equipe dele estavam com essa máquina, tá? E estavam com as mensagens. E aí eles começaram a decodificar essas mensagens, levava lá 3 semanas para decodificar uma mensagem, é um exemplo, tá? Não adiantava nada, porque aí quando decodificava, falava assim, interceptou a mensagem dia 1. A mensagem falava assim, dia 2 a gente vai atacar tal lugar. Dia 16 ele estava desencriptando a mensagem. Perdeu tempo, perdeu recurso, não ajudou, certo? Tá? Essa aqui é uma das mensagens que foi interceptada, tá? Ou seja, não dá para entender nada, mas aí está escrito alguma coisa do tipo, a gente vai atacar tal área, o general tal que vai comandar, a gente vai atacar pelo flanco, pela frente, por trás, tal. As estratégias, certo? Ricardo, Pode falar. por que essa língua parece tanto uma língua de sigla? Porque não dá para entender quase nenhuma sílaba aí. Parece que não tem. Isso não é uma língua, isso é uma mensagem cifrada. O que é uma mensagem cifrada? Eles passaram essa mensagem por essa máquina, tá? Aí vamos supor, naquela época, os aliados eram muito bons para pegar os mensageiros. Vamos supor que eu escrevi lá, a gente vai atacar amanhã. E aí, um inglês pegava esse cara e levava para o general. Vamos se defender aqui. Então dava uma vantagem. O que eles faziam? Eles encriptavam as mensagens, mandavam 20 mensagens dessa, podia 19 dos caras serem presos, a mensagem chegava, se uma chegasse ao general alemão, já estava bom, porque ele sabia desencriptar e ler, certo? E os ingleses, que estavam com 19 mensagens interceptadas, todas iguais, não sabiam o que estava escrito ali. Deu para entender mais ou menos como funciona a criptografia, como funciona cifrar uma mensagem, decifrar, né, ou desencriptar, e por que a Inglaterra estava numa grande vantagem com esse negócio de mensagem. Certo? Lembrando que todo esse material ele é de difícil acesso, o acesso dele é restrito, tá? Porque é um segredo de Estado, que era ligado ao Exército, esse órgão que trabalhava o Turing, tá? Parte do trabalho ainda não foi divulgada, nem nunca vai ser, provavelmente. Outra parte do trabalho foi destruída assim que eles ganharam a guerra. Eles tacaram fogo, um monte de coisa, porque não queria que essas informações vazassem. Certo? Porque o que acontecia? Vamos lá, vamos para a próxima parte que vocês vão entender. O Turing, ele manjava muito de matemática, manjava muito de criptografia, e aí ele sentou com a equipe, se baseou em trabalho de outros cientistas, e foi lá e criou um negócio que não existia, que é uma máquina de desencriptar mensagem chamada bomb. Tá? Isso aí fazia o quê? Antes o que ele levava 15 dias, tá? Um exemplo.
Mas é diferente o tipo de encriptação hoje em dia, tá? A encriptação hoje em dia, ela é muito mais forte, e a desencriptação exige processadores muito mais fortes, né? Tá? Até porque a computação vem de tudo isso aí. Legal? Então, eles criaram essa máquina, e essa máquina era tecnologicamente superior ao Enigma. Porque parte do trabalho de encriptar envolve, para você encriptar uma mensagem, é muito mais fácil de você desencriptar. Isso tem a ver com a matemática usada, tal. É uma área, não vou ficar ensinando isso para vocês. Mas, com essa máquina, ele decifrava rapidamente as mensagens. O que acontecia, então? A Alemanha, ela mandava as ordens para os generais, e aí eles, de antemão, sabiam o que a Alemanha ia fazer. Tá? Lembrando que, imagina como isso tinha que ser um trabalho de espião super sigiloso. Se a Alemanha soubesse que eles tinham essa máquina, eles iam parar de usar. Se a Alemanha soubesse que estavam sendo desencriptadas as mensagens, eles poderiam fingir que iam fazer uma coisa e fazer outra. Tá? Então foi um trabalho muito bem feito, muito sigiloso, muito lógico, tá? Não é um negócio que envolve emoção para tomar decisão, tá? E começou a dar uma vantagem absurda para os aliados ter essa máquina. Conseguiram entender mais ou menos por quê, né? A Alemanha não conseguia mais mandar a mensagem cifrada. Tá? E aí, com essa máquina, teve outros fatores, a guerra acabou invertendo, a Alemanha perdeu a guerra, né? A gente sabe dessa parte. E assim, claro que eu não estou ensinando tudo isso para vocês para querer falar que foi a máquina que ganhou a guerra. Não tem nada a ver com isso. Tá? Teve outros fatores, teve a estratégia do exército russo, a invasão da Rússia, que matou boa parte do exército, teve os Estados Unidos, que depois entrou para o outro lado, né? Antes estava meio neutro, assim, e aí começou a dar muito alimento, tinha muita agricultura nos Estados Unidos, começou a mandar muito alimento, muito dinheiro para os outros países e tal. Não é uma aula de história da Segunda Guerra Mundial, mas é uma da história da ciência do Turing, tá? Mas é muito difícil você virar para mim e falar assim que o trabalho do Turing foi amador e insignificante. Na verdade, o Turing fez um trabalho de excelência, um trabalho excepcional, e mandou muito bem. Certo? Vou falar algumas coisas de curiosidade da vida do Turing, para vocês pensarem um pouco sobre a personalidade dele. Tá? A gente viu que ele pedalava muito, né? Desde os 13 anos, lá 100 km para ir para uma aula. E a bicicleta dele tinha um problema recorrente, que a corrente sempre caía. E ao invés de ele levar para arrumar, ou esperar cair para arrumar, existem relatos de que ele decorou o momento que ela caía, então ele pedalava de um jeito muito peculiar. Ele estava pedalando, ele pulava da bicicleta, ficava correndo lá da bicicleta e voltava para a bicicleta, que aí a corrente não caía com essa estratégia. Ou seja, isso já mostra um gênio forte, né? Uma personalidade super diferente, né? Realmente um rapaz que pensava diferente, né? Ele era corredor, chegou a correr maratona, uma maratona enorme, e chegou 11 minutos atrás do primeiro lugar, tipo, isso é ótimo, acho que de 100 concorrentes, 15º, sei lá. Lembrando que ele não era atleta, né? Ele era um cientista. Mas ele corria para liberar o estresse, né? Ele prendia a caneca dele com uma corrente, porque ele não queria que os colegas dele usassem. Então era aquele tipo de cara que ficava olhando feio, assim, a pessoa encostasse na caneca dele, né? Não gostava dos Estados Unidos, o que, assim, normal ter uma opinião forte, né? Ainda mais uma pessoa com personalidade forte que nem ele. E é estranho pensar que ele estudou criptografia em Princeton. Para quem não sabe, Princeton é em Nova Jersey, e ele estudou lá, né? Voltou para a Inglaterra quando ele acabou o PhD. Mas ele escreveu alguns trabalhos falando que não gostava. E tem relatos dele pedalando com a máscara de gás, quando perguntaram para ele, né, qual que era o objetivo daquele, ele falava que era porque ele era muito alérgico e a máscara de gás ajudava. E era um cara que era muito interdisciplinar, tá? Ele
sabia muita biologia, soltou um trabalho ou outro de biologia, se não me engano, um paper. Então, era um cara, assim, ponto fora da curva, né? Alan Turing, para não falar... E isso é para a gente aprender a não julgar as pessoas diferentes, tá? Na época, ser homossexual na Inglaterra era um crime. E ele sofreu perseguição das autoridades por conta disso, tá? E aí, mesmo sendo um herói nacional, né, vamos dizer, o cara fez tudo aquilo. Mas o trabalho dele, lembra, foi queimado, né? Essa época da perseguição foi depois que ele já estava fora do órgão, tá? Ele já estava trabalhando por conta. Parte desse negócio foi divulgado só depois da década de 70, né? E o que contam é que essa parte da perseguição, ele mesmo arranjou um namorado na época que acabou assaltando ele, ou estava com um parceiro, o ex-namorado dele estava com um parceiro que roubou ele, e ele foi na delegacia denunciar o namorado, e aí... mas espera aí, como é que pode ser um namorado? E aí foi preso. E, bom, o governo inglês cometeu vários erros, né? Incluindo fazer a castração química, tá? E isso deformou o corpo do Turing, tá? Alguns autores defendem que ele acabou se matando e tal. Não há provas disso, tudo bem? Ele foi encontrado envenenado, ele tinha um laboratório de biologia amador lá no esquema da casa dele, encontraram no diário dele, com a letra dele, planos para as coisas para fazer para o dia seguinte. Isso aí seria estranho, uma pessoa que se matou, né? Também não é a prova cabal de que não se matou, tá? Mas, fato, o governo inglês errou de considerar o homossexualismo um crime, óbvio, né? E de castrar quimicamente as pessoas, incluindo uma pessoa como ele, né? Tá? Então, é um cara histórico aí que acabou sofrendo, né? Mas que é um cara que eu gosto muito, admiro muito, tá? Até hoje ele é muito admirado, a estátua dele tá aí. Não é os cientistas que a gente vê, né, nos livros de história e tal, mas eu gostei de trazer a história dele para vocês, porque ilustra muita coisa diferente, né, a trajetória dele, tá? Agora eu vou fazer algumas perguntas rápidas. Ser tecnologicamente avançado deu alguma vantagem para a equipe do Alan Turing? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Ele ser mais avançado tecnologicamente, Ricardo, pode ter dado, tipo, um pouco mais de amplitude para ele poder estudar essas encriptações e códigos. Não, inclusive deu a própria possibilidade de interceptar as mensagens e entender o que estava escrito, certo? Sim. Então lembra que essa nossa aula tem a ver com comunicação. Por que é tão importante se comunicar? Tá? Deu para entender mais ou menos por que eu contei toda essa história, né? Além de ser um método diferente de ensinar as coisas contando história. Não sei se vocês gostaram, espero que sim. Certo? Essas outras duas perguntas são para reflexão. A gente não vai ficar debatendo elas, porque elas não são perguntas de sim ou não, tá? Perguntas que vocês podem discutir com os parentes de vocês, pensarem aí, tá? O que acontece com as pessoas que não acompanham a tecnologia? Né? Existe, além da exclusão social, além da exclusão econômica, além da exclusão política, uma exclusão digital? Tá? Então pensem nisso aí. Outra coisa que eu vou passar para vocês, então, é o link do simulado. Vou postar no Classroom, claro. Já deixo postado aqui, se alguém quiser ir salvar no favoritos e tal. A gente não vai fazer na aula junto. Hoje eu quis passar essa história para vocês, tá? Esse simulado aí, eu só peço que vocês façam ele antes da próxima aula, que é daqui 14 dias, tá? Por que eu não vou fazer junto? Porque eu quero, devagar, que vocês aprendam a trabalhar o simulado entre vocês, aprendam a trabalhar por conta, aprendam a me mandar perguntas do simulado.
exercitem essa parte, né? Não fique tão mastigado. A primeira vez a gente fez mais mastigado, a segunda mais por conta de vocês, tá? Não é para entregar e tal, que eu vou corrigir. Cabe a vocês me mandarem as dúvidas, tá? Pelo Classroom, por e-mail. Ó, professor, tal alternativa, não entendi, tal coisa, tal parte, tal. Tudo bem? Deu para entender? Assim como a pesquisa lá do que é tecnologia. Não é para entregar. Mas você, estudando o que é tecnologia, você vai entender todo esse negócio do Turing, vai entender melhor por que a gente estuda, tudo que a gente debate, tá? Agora, essa parte, ó, é opcional. Mas é lógico que eu acho que vocês vão se divertir fazendo, tá? É um enigma de Halloween da Escola Crescente. Eu não tenho negócio com a Escola Crescente, nem quero ficar promovendo a escola, tá? Eu só gostei do trabalho deles, achei online, tá? Pedi para eles para usar, gentilmente eles cederam, tá? Descobri que a escola é em São Carlos, então vocês veem que São Carlos é uma cidade diferenciada. Uma cidade que tem 2 universidades, os donos são um é da USP, outro da UFSCar, tá? Depois conversei com eles. E, assim, aqui para estudar esse tipo de coisa é muito legal, tá? Não colhe a resposta do enigma, não colhe a resposta do simulado. Por quê? Porque é óbvio, o enigma e o simulado são para vocês treinarem, para vocês ficarem mais lógicos, para vocês ficarem preparados para a atividade da semana que vem. Tudo bem? Professor, Pode falar. a gente precisa entregar o simulado? Não. Hum. Mas entregue, porque aí ele traz as respostas do que está certo e está errado. Ok. Tudo bem? Ele te dá o feedback, né? Você clica lá que você quer receber por e-mail, eu acho, alguma coisa assim. Igual o outro que a gente fez. Mas simulado, é para vocês treinarem, tá? Vamos assistir agora, então, aqui o videozinho, tá? Vou postar também lá no Classroom um videozinho. Vamos assistir, então. Você foi convidado para uma festa de Halloween na casa do seu amigo. Felizmente, seu amigo é um cientista brilhante e, infelizmente, ele é maluco. Para dar mais realismo à festa, ele decidiu criar alguns adereços interessantes. Zumbis. Mas, como era de se esperar, tudo saiu do controle e os zumbis acabaram por escapar e perseguir vocês. Depois de correr bastante, vocês foram encurralados em uma saída alternativa, com uma ponte de qualidade duvidosa como a única alternativa de fuga. Você consegue atravessar a ponte em 1 minuto, mas tem mais 3 pessoas com você. Seu amigo cientista está junto, mas demora 2 minutos para atravessá-la. Outro amigo de vocês machucou a perna e demora 5 minutos para atravessar a ponte. Por fim, vovó também está junto, mas demora 10 minutos para chegar ao outro lado. Felizmente, como os zumbis são muito lerdos, eles ainda vão demorar 17 minutos para chegar até a ponte. Mas não é tão simples assim. Como a ponte está velha demais, apenas 2 pessoas por vez podem atravessar a ponte sem que ela desmorone. Para piorar, está muito escuro e a única fonte de iluminação de vocês é um lampião aceso que quase não ilumina nada, mas é a única maneira de se atravessar a ponte sem pisar em uma madeira podre ou escorregar. E aí, como você conseguirá atravessar todos ao outro lado antes dos zumbis chegarem à ponte? Inscreva-se em nosso canal para ser avisado quando lançarmos o próximo vídeo com a resposta desse enigma. Comentem aí embaixo como vocês acham que é possível resolver esse problema e nada de truques nem milagres, hein? Apenas matemática e lógica. Lembrando que no Google vai ter a resposta. E aqui já faz um tempo que ele postou, e ele postou também a resposta desse problema, tá? Então, mas não é para colar, tenta fazer. Coloca o cérebro para trabalhar, tá? É assim que a gente vai se tornando pessoas mais lógicas, tá? O que mais tem que apresentar hoje? Já está acabando. Lembrei, ó. Essa parte aqui. Que eu não posso cobrar isso de vocês, né? É obrigado a assistir o filme. Lógico que não, né? Tem gente que não vai ter acesso ao filme, né? Mas se você puder ter acesso ao filme, tá? É um filme da história da máquina, da participação dele. É um filme que é baseado numa biografia e ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, tá? Então, ou seja, tem bastante coisa bem real, bem legal, tá? Quem conhece esse ator aí? Eu conheço.
Ele fez um herói da Marvel, né? Tá? É o Doutor Estranho. É o Doutor Estranho. O Doutor Estranho. Ele também fez o filme do Sherlock Holmes. Na minha cabeça, Sherlock Holmes também, um dos melhores é com ele. Esse papel aí foi um desafio para ele, tá? O Alan Turing era um cara diferenciado, né? A gente viu as manias dele e tal, né? E esse cara tirou de letra. É muito bom ator, assim. Sou muito fã do trabalho dele. É um filme bonito, é legal e, assim, ajuda a contextualizar tudo isso. Então, se você puder assistir, tá? Agora, se você não tiver acesso ao filme, mas mesmo assim gostou do assunto, aproveita para pesquisar sobre o Turing, né? E aí, ó, o professor fica dando aula de criptografia, esse professor tá louco, isso não tem nada a ver com computação, tá? Tem tudo a ver, tá? Procura que vocês vão entender por que essa aí é uma das coisas que é super relevante para a computação. E quando vocês forem pesquisar, por favor, ignorem esse papo de é o pai da área, tá? Isso aí é irritante e não acrescenta em nada. Por quê? Porque o trabalho do Turing não é nada sem o trabalho da famosa Ada Lovelace, tá? E de outros matemáticos e outros teóricos. O próprio trabalho da Ada não é nada sem o trabalho do tutor dela, que foi o Babbage, tá? Então a ciência, ela não tem isso aí sabe, o inventor. A gente gosta muito de fazer isso aí, mas não tem nada a ver. Um se baseia no trabalho do outro, é muito estudo, muito trabalho, tá? Mas, quando vocês forem pesquisar, vocês vão entender por que o pessoal fala certas coisas dele. Vai ajudar também vocês entenderem tudo isso, tá? Claro que a gente conta a história aqui numa aula, é uma coisa meio rápida, tudo bem? E é isso, gente. A gente fecha por aqui essa aula, tá? Que são as referências. Opa! Alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Quer falar alguma coisa? Não? Ricardo, Pode falar. por que você usa mais o Google Apresentações do que o PowerPoint? Porque é grátis e integrado com o meu Gmail e integrado com o Classroom. Tá? Mas assim, não é nenhum outro motivo, né? Pela facilidade do uso, porque fica fácil compartilhar com vocês, né? E Sim. é isso. Gostaram desse modo de ensinar contando a história? É um método de... Acho legal. Tá? Espero que tenham gostado da história do Turing. É um cara que eu admiro muito, tá? E é lógico que eu não sou do teatro, né? Não consigo fazer assim. Eu gostaria de ser mais contador de história. E com vocês, assim, eu estou praticando. Espero ficar cada vez melhor nisso. Tá? E é isso. Então, fiquem afiados aí para a semana que vem. Tudo bem? Se ninguém tem mais dúvida, a gente encerra a aula de hoje. Tá? Vou interromper a gravação.